Pessoal, Deus odeia o pecador ou Ele ama o pecador e odeia o pecado? Sou Bruno Pedrosa, estou aqui mais uma vez para a gente lidar com algumas dificuldades da Bíblia. E eu queria começar com um texto que está lá em Deuteronômio 28, 63, que diz o seguinte: assim como o Senhor se alegrava em vós outros em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Porém, em Ezequiel 33:11, diz o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Então, a gente tem uma contradição aparente aqui na Bíblia, e será que isso de fato é uma contradição? A primeira resposta a essa questão é um princípio teológico chamado princípio da acomodação. Um Deus eterno, imutável, perfeito, inatingível pela linguagem humana, precisou se comunicar com os seres humanos. Então ele precisou se acomodar à linguagem humana. Ele se esvaziou, precisou se acomodar fisicamente também, né? Ele esvaziou-se da sua forma divina e se encarnou. Da mesma forma, ele precisa se acomodar à linguagem humana. Por isso que a Bíblia tem algumas aparentes contradições. Ora, a Bíblia diz que Deus não se arrepende, por exemplo. Ora, ela diz que ele se arrependeu de ter criado a humanidade, por exemplo, lá no dilúvio. Mas o não se arrepende é que ele não volta atrás, ele não é pego de surpresa, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O outro se arrepender tem a ver com se entristecer por uma ação, uma desobediência humana, né? Por causa do ser humano ser livre e poder desobedecê-lo. Então Deus precisou se acomodar a essa linguagem humana, e isso com uma linguagem finita, principalmente na época da escrita da Bíblia, 4.000 anos atrás, né? Que era um hebraico muito rudimentar, uma língua muito mais simples do que a gente tem hoje, ou até mesmo o grego antigo, que foi escrito o Novo Testamento. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte: Deus ama o pecador, e outros textos vai dizer que ele deseja que todos sejam salvos, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, 2 a Pedro 3,9 diz isso. E Jesus em Mateus também diz que ele desejou que Israel fosse salvo, mas Israel não quis. Então, Deus ele ama as pessoas, os pecadores inclusive, até o dia da morte deles. Até porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então não existem reencarnações para a gente ter outras oportunidades. Então Deus dá oportunidade para todas as pessoas receberem a graça nessa vida. E ele dá uma oportunidade equânime, né? Até porque o julgamento será proporcional. As pessoas vão ser julgadas de acordo com a oportunidade que elas tiveram. Então, a exigência para um índio há 4.000 anos atrás que nasceu num lugar isolado vai ser diferente para uma pessoa que nasceu na época da escrita da Bíblia, por exemplo. E nós hoje, principalmente na época que a Bíblia já está tão difundida. Então Deus ama as pessoas até a morte delas. Deus ama o pecador até o dia que ele morre. Mas aqueles que optam por rejeitar a Deus e continuar em rebelião contra Deus, aí sim, depois que ele morre, Deus odeia o pecador. Por quê? Porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado da rebeldia. E aqui eu preciso fazer um adendo de pecado com P maiúsculo e pecado com P minúsculo, como disse um amigo meu, teólogo David Júnior. Ele faz essa distinção e é muito importante entender. Pecado que leva ao inferno é pecado de rejeitar a graça de Deus, porque Deus ofereceu o seu filho, isso foi doloroso para ele. Exatamente, ele tomou a ira que deveria ser despejada contra o ser humano, contra o pecador, ele tomou para si e entregou para o ser humano a misericórdia. Então, rejeitar isso é uma ingratidão que não tem como mensurar tamanha ingratidão do ser humano. E por isso Deus não pode tolerar o pecado. E por outro lado, por esse lado, ele não pode tolerar o pecado, porque ele é santo. Até porque, por amor, ele não pode tolerar o pecador, porque o amor presume liberdade. Não há amor se Deus obrigar as pessoas a passar a eternidade com ele. Muitas pessoas rejeitam a Deus e continuam rejeitando, então Deus não pode obrigá-las a viver eternamente com ele. E
o pecado com P minúsculo ou as obras da carne é tudo aquilo que a gente faz por ter abandonado a Deus. Então ninguém vai para o inferno por se embriagar, por exemplo, por fazer qualquer outro pecado, trair a sua esposa, enfim, ou ter relação sexual antes do casamento. Ninguém vai para o inferno por causa dessas coisas. A gente vai para o inferno se a gente rejeita a graça, que é grande e graciosa demais, entendeu? Então, mais uma vez, não existe contradição na Bíblia, e eu queria ouvir você, se você tem algum texto que acha difícil, e o que você achou desse assunto também, tá bom? Aguardo você até no próximo vídeo. Fique com Deus.